Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar com você em mais uma meditação da palavra, dia 14 de agosto. Eu quero meditar Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que ele impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Olha que interessante. As crianças foram até Jesus, mas foram repreendidas. Proibiram as crianças de irem até Jesus, os discípulos. Eu quero que você entenda uma realidade. Jesus ama as crianças. E olha que bonito que Jesus fala. Não proibais de elas virem a mim. Nós não podemos proibir das crianças irem até Jesus. Nós não podemos impedir que as crianças vão a Jesus. Por quê? Porque delas é o reino dos céus. Que Jesus com isso está dizendo o quê? Ensinar para as crianças o caminho do céu. O lugar delas é o céu. O lugar das crianças é no céu. Desde pequeno, então, Jesus está nos ensinando que devemos ensinar para a criança as coisas do céu. Desde que pequeno, nós temos que ensinar para a criança as coisas de Deus. E nós não podemos proibir isso. Nós não podemos privá-las disso. Amado irmão e amada irmã, eu me lembro que quando criança, eu aprendi a rezar com minha mãe. Quando criança, minha mãe me ensinava a rezar o terço. Eu me lembro que quando criança, minha mãe me levava para uma missa. Quando criança, minha mãe me levou para uma catequese. Isso é muito importante. Então você que é papai, você que é mamãe, você que tem crianças ao seu cuidado, nós não podemos impedir que essas crianças vão para Jesus. E como é que a gente faz para que elas vão a Jesus? Ensinemos elas a rezar. Papai e mamãe, é preciso ensinar teu filho a rezar. Ah, mas agora os pais de hoje em dia chegam muito cansados em casa. Qual é o costume do papai e mamãe? Chega tão cansado em casa e hoje pai e mãe trabalham. Quando chega em casa, eu não tenho tempo para ficar com o filho porque ainda tenho que fazer um monte de coisa. Eu estou super cansado. Quando os filhos são pequenos, às vezes colocam um celular na mão do filho para que eu tenha um pouquinho de descanso. Quantos pais têm esse costume hoje? Ah, coloca um celular na mão dele, coloca o videogame na mão dele. Porque aí ele se entretém. E muitos pais estão abrindo mão de levar os seus filhos para Jesus. Eu quero que você entenda a importância que tem um pai que ensina o filho a rezar. Talvez você que está me escutando agora, você também aprendeu a rezar com seu pai, você aprendeu a rezar com sua mãe. Você precisa passar isso para os seus filhos. Você precisa levar os seus filhos para a missa. Ah, não gosto de levar meus filhos para a missa porque eles bagunçam, porque eles gritam, porque eles choram. Não tem problema, leve o seu filho para a missa. Criança chora mesmo. Criança fala na hora da missa mesmo, não tem problema. Leve o seu filho para a missa. Ele precisa entender o que é missa, ele precisa ir para uma missa. Ele precisa, desde pequeno, aprender que é assim que um católico vive. Ele precisa desde pequeno entender que o católico busca Jesus na missa. É preciso batizar a sua criança enquanto é criança, batize teus filhos.
Mas tem pais que dizem, quando ele ficar adulto ele escolhe se ele quer ser batizado ou não. Não, você sabe, você que é católico, não, você não pode pensar assim. Leve teu filho para Jesus enquanto ele é criança. Eu estou muito preocupado com as nossas crianças. Porque enquanto os pais de hoje, muitos não estão levando seus filhos para Jesus, o mundo não está tendo medo de ensinar às nossas crianças coisas que não as levam para o céu. Estão colocando nos desenhos, estão pouco a pouco colocando para as nossas crianças alguns conteúdos que não competem a ela. E só quem é muito inocente não percebe que alguns conteúdos não estão sendo bons para as crianças. E às vezes as nossas crianças estão ouvindo músicas que não deveriam ouvir. Dentro da casa dos pais. Tem crianças escutando música que não deveriam escutar. Tem crianças dançando músicas que não deveriam dançar. Tem crianças assistindo que não deveriam assistir. Então isso é privar as crianças de irem até Jesus. Porque quando eu coloco na educação dela algo que não a leva para o céu, eu estou tirando ela de Jesus. Dá para entender isso? Então você, papai e mamãe, a tua responsabilidade é grande com essa criança. A tua responsabilidade é grande com essa criança. Leve ela para Jesus. Leve ela, ensine ela a rezar, leve ela para a missa. Batize. Leve ela para a catequese. Mas não só leve para a catequese, leia a Bíblia para ela em casa, desde pequenininha. Ensina ela as histórias da Bíblia. Não escute músicas na sua casa que uma criança não possa escutar. Não assista programas de televisão. Não, mas você não pode escutar porque você é criança. Não veja programas de televisão que teus filhos não possam ver, porque os teus filhos vão seguir o exemplo dos pais. Se os pais assistem aquilo, os teus filhos vão querer assistir. Se os pais ouvem aquilo, os filhos vão acostumar com aquele tipo de música. Juízo, pais. Ensine para as crianças o reino dos céus. Ensine para a criança o reino de Deus. Não as prive de Jesus. Não as prive. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.